Quando todos diziam que ele estava acabado, quando as manchetes cravavam o declínio, ele escolheu o silêncio e respondeu com gols. Aos 36 anos, Robert Lewandowski não apenas calou os críticos, ele chutou a porta da história e entrou como um dos maiores artilheiros da era moderna. E agora, com a camisa do Barcelona, ele está deixando para trás até os mitos como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Pelo menos naquilo que realmente importa, o impacto decisivo na Champions League. O veterano polonês, que parecia ter se despedido do auge ao sair do Bayern de Munique, renasceu em campo, não só como artilheiro, mas como mentor, líder e símbolo de resiliência no futebol cada vez mais impiedoso com a idade. Robert Lewandowski é eterno, não é exagero dizer isso. Aos 36 anos, enquanto muitos da sua geração já penduraram as chuteiras ou jogam longe dos holofotes da Europa, o camisa 9 do Barcelona está mais vivo do que nunca, no mais alto nível do futebol mundial. Nessa quarta-feira, ele entra em campo para enfrentar o Borussia Dortmund pelas quartas de final da Champions League, defendendo o clube catalão com a missão de colocá-lo novamente entre os 4 melhores da Europa. E o simbolismo desse confronto é imenso, quase 11 anos depois de ter feito história justamente com a camisa do Dortmund ao marcar 4 gols contra o Real Madrid numa semifinal inesquecível. Na época, Lewandowski tinha apenas 24 anos e já era considerado o atacante mais letal do continente. Sua transferência gratuita para o Bayern de Munique foi um dos maiores golpes do mercado europeu, e a partir dali se transformou num verdadeiro fenômeno da regularidade e títulos. Foram 8 títulos consecutivos na Bundesliga, a tríplice coroa com a Champions League de 2020, 2 chuteiras de ouro europeias, um recorde absurdo de gols em uma só temporada na Alemanha e uma série de atuações que colocaram lado a lado com nomes como Messi e Cristiano Ronaldo. E mesmo com toda essa história, ele ainda não está satisfeito. Lewandowski agora briga pela 3ª chuteira de ouro e busca mais uma orelhuda da Champions, vestindo a camisa do Barça e sendo referência dentro e fora de campo. Um veterano que não só continua decidindo, mas também aconselha e orienta jovens como Lamine Yamal, mostrando que liderança vai além dos gols. Que parecia o início de um declínio após deixar o Bayern de Munique, virou um novo capítulo de grandeza. E a verdade é só uma: a lenda continua em movimento. Uma aposta ousada, uma escolha arriscada e uma resposta à altura de um gigante. Quando Robert Lewandowski decidiu deixar o Bayern de Munique, muita gente achou que seria o começo do fim. Afinal, quem em sã consciência abriria mão de um time onde marcou 344 gols em 375 jogos, sendo o dono absoluto da camisa 9? Mas Leva não pensava assim. Para ele, aquele ciclo havia se encerrado. Ele mesmo descreveu como a decisão mais difícil da sua vida, mas sentia que era hora de buscar algo novo. E esse novo tinha nome: Barcelona. O Barça, em meio de uma das maiores crises financeiras da sua história, surpreendeu o mundo ao desembolsar 45 milhões de euros por um jogador de 34 anos. Muita gente duvidou, muita gente torceu o nariz, mas Joan Laporta acreditou, Lewandowski acreditou. E essa confiança foi recompensada logo de cara. Leva assumiu a liderança do ataque e não apenas marcou gol, e dominou a La Liga. Foram 23 gols em 34 partidas, o suficiente para levar o título de artilheiro. E mais importante, recolocar o Barça no topo da Espanha, desbancando o rival Real Madrid. Ele provou que a idade é apenas um número quando o talento é eterno, que a fome de vencer continua vivo meses depois de tantas conquistas, e que sim, o Barcelona fez um baita negócio. Todo herói enfrenta sua queda, todo gigante já esteve ajoelhado. E como Robert Lewandowski não foi diferente, depois de uma temporada de impacto imediato no Barcelona, as coisas começam a sair do eixo. O final de 2022/23 foi morno, sem brilho habitual, e quando a nova temporada começou, o que era apenas desconfiança virou dúvidas públicas. Será que Lewandowski ainda tem lenha para queimar? Será que o Barça não cometeu um erro apostando nele? Mas o maior crítico estava dentro de casa. Em entrevista sincera, Lewandowski revelou um lado que poucos conhecia: o da luta interna, silenciosa e exaustiva. Abre aspas: me senti mentalmente mais fraco, fisicamente mais fraco. Tudo negativo parecia se acumular. Entrei numa
espiral da qual demorei para sair. Fecha aspas. Não era apenas uma fase, era um momento de crise pessoal. O corpo falava menos, a mente pesava mais, e o futebol de elite, um segundo de hesitação é o suficiente para colocar em dúvida a toda a sua carreira. Mas ele não se entregou. Em silêncio, buscou resposta nos treinos, nos testes físicos, no esforço extra, quando ninguém estava olhando. Ele descobriu que ainda havia gás, que ainda estava evoluindo, e que mesmo aos 36 anos, sua jornada não tinha acabado. E quando, como quem acende uma faísca no escuro, ele voltou a brilhar. Lewandowski se reinventou, recuperou o foco e voltou a comandar o ataque do Barcelona com autoridade e com gols, muito gols. Velho, só se for de RG, porque em campo ele parece um tanque. Depois de uma temporada marcada por artilheiros silenciosos, como os que teve o jovem Lamine Yamal, por conta do choque entre a energia explosiva de um garoto em ascensão e o campo natural de um veterano carregando anos de glória, Lewandowski voltou a sorrir. E, mais do que isso, voltou a correr, a voar e decidir. O entrosamento com o Yamal hoje é outro, o ambiente leve, o time revigorado. E o homem que parecia cansado agora é o termômetro da equipe. Muita gente fala da minha idade, mas me sinto fisicamente fantástico, cravou ele por mais de uma atuação de gala diante do Girona. E os números comprovam, nada caiu, nada enferrujou, os dados físicos seguem em alto nível, o desempenho também. Ele corre como sempre correu, trabalha como sempre trabalhou e sonha como só os grandes sonhos, como mais alguns anos no topo. Aos 36 anos, ele não é apenas uma lenda em atividade, é uma ameaça viva, um líder, um símbolo. E quem achou que Lewandowski estava pronto para se aposentar, vai ter que esperar mais um pouquinho. E ele ainda não terminou. Aos 36 anos, enquanto muitos da sua geração já penduraram as chuteiras, Lewandowski está disputando a chuteira de ouro contra monstros no auge como Mbappé e ainda superando nomes consagrados como Salah. O polonês é imortal, um atacante que já derrubou o Real Madrid com 4 gols na semifinal, um cara que dominou a Alemanha, pulverizou recordes no Bayern e agora, mesmo em meio à reconstrução do Barcelona, é quem segura a coroa. Mais de 100 gols na Champions, mais de 600 gols na carreira e agora mais uma chance de gravar seu nome entre os maiores de todos os tempos. Bom, ter o nome ao lado de Cristiano e Messi, mas o que ninguém contava é que aos 36 anos ele estaria brigando com eles. Lewandowski é um caso raro, ele não está apenas desafiando o tempo, ele está chutando a porta da história. Ainda não acabou e pode ficar ainda maior. De acordo com o jornal Sport, havia uma cláusula de contrato: se Lewandowski não jogasse pelo menos 55% das partidas da temporada, o Barcelona poderia simplesmente rescindir com ele. Mas quem teria coragem de disputar um dos maiores artilheiros da história do futebol, mesmo que esse número não fosse alcançado? Não faz o menor sentido. A verdade é que Lewandowski é peça-chave não só em campo, mas em transição de um Barça em reconstrução. Como disse Deco, diretor esportivo do clube, abre aspas, há apenas 1 ou 2 jogadores desse nível, talvez Haaland, talvez Gyökeres, mas o nosso plano é manter Robert por mais uma temporada no mínimo, fecha aspas. E a razão é clara, Lewandowski ainda entrega, ainda decide, ainda encanta. Ele mesmo já falou, vai parar no dia em que não tiver mais vontade de treinar. Mas hoje ele acorda motivado, corre feliz, chuta forte, sabe que está cercado por um novo exército criativo com nomes como Yamal, Rafinha e Pedri. E isso faz com que seu faro de gol esteja mais afiado do que nunca. O que parecia ser o fim pode ser o começo de um último ato lendário. Lewandowski ainda pode ampliar um legado que já é absurdo. Ele não é só um goleador da Champions, ele é um dos maiores de todos os tempos. E aos 36 anos ninguém mais joga em alto nível quanto ele. Pode até parecer exagero de rede social, mas pare e pensa. Quando se fala de um dos melhores da história da Champions, só tem 3 nomes que aparecem na frente de todo mundo: Messi, Cristiano e Lewandowski. E por tudo isso que ele ainda pode fazer, esse nome ainda vai seguir ali, no topo, onde os deuses do futebol moram. E aí, será que Lewandowski ainda pode calar o mundo mais uma vez, ou já estamos assistindo ao último show de um monstro do futebol? Uma coisa é certa, essa história ainda está sendo escrita, e a próxima página pode ser uma pintura na Champions League. Se curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Futezinho a resenha é pesada e o conteúdo é bola na rede. Tamo junto, família, até o próximo vídeo. Futezinho, onde o futebol vira história.